como cão e gato. É nesse nível que motoristas e motociclistas disputam espaço nas ruas de Manaus. IBAMA corre contra o tempo para definir destino de pássaros contrabandeados da Venezuela. Missa e procissão reúnem mais de 50 mil fiéis em Manaus. Em Parintins, você vai ficar por dentro dos bastidores da transmissão exclusiva da Band e ao vivo do Gumbódromo. Iano Sérgio e Natan Balieiro falam das expectativas para as 3 noites de festa. Hoje é sexta-feira, 24 de junho. O Band Cidade começa agora. Boa tarde. Os gastos públicos com acidentes de moto dobraram nos últimos 4 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 100 mil internações foram registradas nos hospitais do país. Em Manaus, a situação também é grave. Não foi difícil para a nossa equipe flagrar a disputa perigosa por espaço entre motoristas de carros e motociclistas. Eles estão ali no trânsito todos os dias, em uma disputa acirrada por espaço com os motoristas. São ligeiros, espertos e algumas vezes até abusados. O trânsito, que já é difícil em Manaus, se complica ainda mais com a falta de uma faixa exclusiva para o trânsito de motos. E são eles, os motoristas, que se sentem os mais prejudicados com a situação. Inclusive, essa semana eu quase bati um aí, porque ele atravessou a direita de repente, do nada ele apareceu. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 20% das mortes no trânsito do país vitimam condutores ou passageiros de motos, quase o dobro registrado entre motoristas ou passageiros de carros. Para se ter uma ideia, o percentual de mortes envolvendo motociclistas chega a ser 8 vezes maior do que a média mundial de 12%. Nos últimos 6 meses, esta loja do polo de 2 rodas na capital já vem apresentando um aumento de pelo menos 30% nas vendas de motocicletas. Em um mês, mais de 500 motos foram vendidas. A perspectiva de venda do mês de julho em diante é entregar em torno de 650 motocicletas, né? Segundo a gerente, economia, agilidade e o baixo custo de manutenção são os motivos principais que levam 80% dos clientes da loja a optarem pela moto como principal meio de transporte. Devido ao grande fluxo de carros, de engarrafamentos aqui em Manaus, né? As pessoas estão chegando com atraso no serviço, então estão buscando um meio de transporte econômico, né, e de agilidade, que é a motocicleta. Robert já fechou o negócio. Ele comprou uma Motoflex de 125 cilindradas. Quase R$5 mil da poupança do rapaz foram para o veículo. Arrependimento? Que nada. Em uma cidade onde o trânsito é tão complicado, ele afirma que não poderia ter feito uma melhor escolha. Porque é mais econômico, né? E hoje em dia o trânsito está muito movimentado, né? Tem muito carro e fica difícil para a gente se locomover até o local, né? O diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Orlando Moreira, propôs que a circulação de motocicletas sejam restringidas. A ideia com a medida é justamente para diminuir o número de acidentes. Muitas das vezes acontece acidente porque eles mesmos ocasionam os acidentes. Cada um tem que estar no seu espaço, né? No início da semana, a Polícia Federal apreendeu no Aeroporto Internacional de Manaus mais de 200 pássaros vindos da Venezuela. Agora, o IBAMA enfrenta um dilema: o destino das aves. Foram mais de 200 pássaros apreendidos, todos contrabandeados da Venezuela. Os animais estavam escondidos em malas e chegaram em Manaus de avião, mas daqui seguiriam para Fortaleza. Eles foram apreendidos no aeroporto pela Polícia Federal no fim de semana e na segunda-feira a Polícia Federal encaminhou os animais para cá. Foram capturados lá na Venezuela, chegaram 210 aves de 4 espécies diferentes, a grande maioria canária. De acordo com o IBAMA, a legislação brasileira proíbe a soltura dessas espécies, visto que os pássaros poderiam prejudicar a fauna e ainda levar outras espécies nativas à extinção, além de transmitir doenças.
O IBAMA já entrou em contato com outras superintendências estaduais e com o governo venezuelano para a devolução das espécies. Somente em último caso, o Instituto é obrigado a sacrificar os pássaros. A orientação agora é para tentar repatriar essas aves todas de volta para a Venezuela. E a nossa legislação não permite que você faça a introdução de espécie exótica na nossa fauna. Tem que preservar a nossa fauna. Uma multidão movida pela fé. Milhares de católicos participaram no fim da tarde de ontem da tradicional procissão e missa campal de Corpus Christi. Milhares de pessoas unidas pelo mesmo motivo, a fé. Todas participaram da procissão ao dia de Corpus Christi, momento marcante para os católicos. Os fiéis percorreram as principais ruas do centro. A fé contagiava até mesmo quem não estava no meio da multidão. Com olhar atento e mãos em sinal de oração, este homem, de longe, parecia sentir a força que vinha dos devotos que caminhavam. Os rostos que refletiam a alegria eram os mesmos que escondiam histórias tristes e emocionantes. Histórias como a de Maria Augusta. De pés descalços, a mulher pedia a cura do marido, viciado em álcool. E eu busco isso, a salvação da minha família, pois meu marido é alcoólatra e eu acredito que ele vai deixar de beber. Já era noite quando a procissão de Corpus Christi entrava na reta final. Um palco montado no cruzamento das avenidas 7 de Setembro e Eduardo Ribeiro era o destino da imagem do Santíssimo, carregada por Dom Luiz. O arcebispo de Manaus, que se despede do cargo este ano, foi recebido com aplausos e cantos. Que tal aprender sobre música dançando? Um professor da Suíça veio a Manaus ministrar uma técnica diferente na Universidade Federal do Amazonas. Movimentos no corpo, contato com o parceiro. O balanço representa as notas musicais. Esse é um método antigo e muito conhecido no mundo, implantado por Dalcroze, que acreditava que para aprender a música era preciso saber dançar o que ouve, mostrar com o corpo o que toca. A professora de música da UFAM tomou a iniciativa por conta da dificuldade de ensinar o método. Dalcroze é um dos ícones da arte, mas todos os livros que relatam a pedagogia dele estão em línguas estrangeiras. Então essa bibliografia fica às vezes complicado para a gente. Como ele é a base da vivência corporal, porque a gente trabalha com a educação musical a partir do corpo, do movimento do corporal, não é? Então é interessante que os alunos então tivessem uma experiência com quem é profissional do Dalcroze especificamente. Quem veio ministrar o curso em Manaus é brasileiro naturalizado suíço. O professor Iramar Rodrigues trabalha no Instituto Dalcroze há mais de 30 anos e viaja ao mundo inteiro ensinando a técnica. É baseado na música, no corpo e no movimento. Essa pedagogia de ensino foi utilizada na época que ele pesquisou todas essas ideias e são utilizadas por muitas pessoas que trabalham na arte da transmissão do corpo. A técnica teve bons resultados e a turma já pensa em implantar o método quando se formarem professores de música. Futuramente também eu vou ser um educador musical, então eu preciso de sempre estar aprendendo novas metodologias, novos ensinos para transmitir para nossas crianças. E no próximo bloco, vamos conversar ao vivo com o Iano Sérgio e Natan Balheiro, direto do Bumbódromo de Parintins. E ainda tem festa democrática dos visitantes, com direito à música eletrônica na terra dos bumbás. É a seguir no Band Cidade.